E aí, pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite, né? Não sei que horário você está me vendo aí, mas hoje, conforme eu falei no último vídeo que eu publiquei, né? Hoje a gente vai falar um pouco sobre o Fundeb, né? Tão falado, tão propagado Fundeb, né? Primeiro, o que é o Fundeb, né? O que significa, o que é o Fundeb, né? O Fundeb é o quê? É o Fundo, né? Fundo Nacional de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de valorização dos profissionais da educação, tá? Ou seja, é o Fundo de Manutenção e Valorização da Educação, de Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de valorização dos profissionais da educação. Né? É um fundo, ou seja, é um recurso, é uma verba, é um dinheiro, né? É um dinheiro que ele vem de quê? Ele vem de alguns impostos aí, tá, pessoal? ICMS, IPI, alguns outros impostos aí também, tá? Vem também do fundo, né? Oriundo do fundo de participação tanto do município como dos estados, tá? Ou seja, né? Então é um recurso, né? Que é destinado para o desenvolvimento da própria educação, tá? E o que mais? A legislação diz que no mínimo 60% desse fundo ele deve ser utilizado para remuneração de profissionais do magistério, tá bom? No mínimo 60% deve ser utilizado para remuneração de profissionais do magistério, ou seja, né, esse 60% no mínimo deve ser utilizado para pagamento de professor. Eu acho que é muito claro. Os outros restantes, né, que vai ser no máximo 40%, vai ser destinado para as outras coisas, né, relacionadas à atividade de educação, né? Ou seja, aquilo que é necessário para o funcionamento da escola, né? Seja lá aluguel de prédio, material didático, fardamento, a merenda escolar, né, aqueles produtos de limpeza, de higiene, tudo aquilo que é necessário ali para a escola, né? Compra da mobília, tudo isso aí. Tá bom? Ou seja, mas aí os 40% para isso, no máximo, e no mínimo 60% deve ser destinado para quê? Para pagamento de professores, remuneração de profissionais do magistério. Tá bom? E aí é que começa a situação do país, né? A realidade do país, por quê? Né? É por causa de que muitos municípios não têm nem condições ali, orçamentárias de manter o pagamento ali dos professores, né? Não tem orçamento para cobrir ali a folha. Então se utiliza esse recurso do Fundeb, né? Esse fundo, né? Para complementar ali a folha de pagamento. Só para vocês terem uma ideia, ou seja, a extinção, que esse ano foi um ano muito polêmico em relação ao Fundeb, né? A extinção do Fundeb simplesmente pararia a educação no país. Porque muitos municípios, a maioria dos municípios, não tem nem condições de bancar a folha de pagamento. Tá? E aí, o que acontece? Quando chega no final do ano, e aí não se utilizou esses 60%, caso não seja utilizado os 60%, no mínimo, para a remuneração de profissionais, né, vai ocasionar o quê? Uma sobra. Né, um restante aí de recurso. O que normalmente é feito o quê? É repassado para os profissionais do magistério em forma de abono. E aí começa toda aquele salseiro todo ali por causa desse Fundeb, por causa do pagamento desse abono, né, quando é que vai sair esse recurso, né? Primeiramente, a gente tem que saber que isso é usado de forma eleitoreiro, numa politicagem assim muito baixa, muito rasteira mesmo, sabe? Ficam ali segurando um dinheiro que não é deles, que é destinado para pagamento de professores, e ficam fazendo, primeiro, a utilização política disso, né? Quando isso é repassado, que na maioria das vezes, como a gente pode ver, que nem foi repassado, né? Que o Fundeb ele vem desde 2007, né? 2007, né? Veio substituir o Fundef, né? Para quem não sabe, mas desde 2007, né? E essa discussão sobre o Fundeb é algo muito recente, tá? Então, normalmente é feito um uso politiqueiro, eleitoreiro disso, né? Por exemplo, hoje aqui no Amazonas, o governador daqui a pouco vai anunciar, né, o apagamento do abono do Fundeb,
né, que faz aquele enxame, toda aquela situação que chega a ser um constrangimento, né? É constrangedor, pô. É vergonhoso ver o que fazem em relação ao Fundeb. Nesses últimos dias, por exemplo, o que eu tenho escutado? Ah, professor Gedilson vai ganhar o Fundeb. Ah, vai estar rico. Ah, vai dar para pagar uma cerveja. E o peru vai ser grande. E o Natal vai ser gordo. Sabe? É um constrangimento. Porque fica, vamos dizer assim, de domínio público. Tudo isso aí, quando a gente vai ganhar, como a gente vai ganhar, o que a gente vai ganhar. É um constrangimento, por exemplo. Por exemplo, deixa eu ver aqui. E eu não perguntei, por exemplo, quanto é que um soldado aí do exército ou um policial militar que foram para ir para esses municípios, né, fortalecer lá a segurança no processo eleitoral recentemente, não saiu quanto é que eles ganharam, quanto é que foi a diária deles, o que eles ganharam. Não saiu. A gente não sabe quanto é que uma verba de gabinete de um político que não foi gasto. A gente não sabe disso, né? O ministro, caçador de corruptos, né, só o que ele ganhava de auxílio moradia, mesmo tendo residência no município, é maior do que o meu salário. Ou seja, tem como dar certo um país onde um auxílio de moradia de um juiz é maior do que o salário de um professor? E aí a gente passa por esse processo de humilhação na hora de receber um abono de uma verba que já está destinada por lei a ser utilizada como remuneração para os professores, para os profissionais do magistério. Né? Até os professores embarcam nessa. O que teve de piadinha em grupos de WhatsApp de professores? Ah, eu fico rico, fico pobre, fico rico, fico pobre. Ah, novo Fundeb, o governador anunciou, vai ser 100 mil reais para cada um. E de acordo com as novas diretrizes, vai ser R$ 2,50 para cada um de Fundeb, de abono de Fundeb. Brincando, literalmente brincando com coisa séria. Brincando com coisa séria. Hoje vai ter a votação lá no Senado sobre o Fundeb, né, que a Câmara já aprovou lá a destinação do Fundeb também para escolas particulares, né, também para escolas filantrópicas, também para escolas de cunho religioso. Tenho nada contra iniciativa privada, mas eu acho que recurso público deve se dirigir às coisas públicas. Nesse caso, o Fundeb, que é um fundo público, deve vir para quê? Para escola pública. E ponto final. Fundeb é para a escola pública. Mas hoje tem a votação no Senado. Será que vai ratificar o que foi aprovado lá na Câmara? Será que nós, professores, né, da nossa excepcional consciência política, estamos por dentro desses assuntos? Porque o que a gente está fazendo é brincar com esses assuntos que são do nosso total interesse. Tá bom? Então fica aqui essa reflexão sobre o Fundeb, e também fica aqui também, né, o Fundeb, fica aqui esse registro que o Fundeb ele é para a escola pública. E definir, tá bom? Nada de brincadeira, nada de gracinha, respeito ao professor. Vamos tratar, aí vai para os professores, vamos tratar também as coisas relacionadas à educação de forma mais séria. Não é brincadeira, não é piadinha de zap, isso é muito sério, tá? Isso é simplesmente o principal fundo, a principal receita da educação. Se a gente for analisar, por exemplo, que aquele ex-ministro Traub, mas deve nem ser citado esses camaradas, é que por ele o Fundeb acabava. Simplesmente. Né? E aí, o que seria da educação pública? Porque a educação pública, pessoal, é a educação pública que é inclusiva. É a educação pública que ela dá o direito a todos terem uma educação, por mais capenga que seja. Não estou dizendo que é ideal, não. Tem que melhorar muito, sabe? Mas é a educação pública, é a escola pública que nós temos que defender. Eu estudei minha vida toda em escola pública, desde ali do primeiro ano, do ensino fundamental, fiz o ensino
médio, fiz faculdade, tudo em escola pública. Por isso que eu defendo a escola pública. É importante que tenhamos essa consciência, tá bom, pessoal? Outra hora a gente volta aqui com alguma outra reflexão, tá bom? Até a próxima.